Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais um encontro aqui em Eletro com a Kátia. Bem, gente, já clica ali no aviãozinho, compartilha lá, chama para vir a live, porque hoje o assunto vai ser super interessante, tá? Para quem está passando aqui pela primeira vez, eu sou Kátia Takahashi, esteticista, expert em eletroterapia. Hoje, nesses encontros com as lives aqui, a gente vai falar sobre tratamentos estéticos com eletroterapia. Okay? Ué, Kátia, live hoje, né? Hoje não é quarta-feira, né? Gente, eu tô fazendo uma série de lives de aquecimento para o nosso encontro, né? Nosso evento chamado Dominando a Eletroterapia, que vai acontecer no dia 2 de fevereiro, às 20 horas de Brasília, tá? Neste evento eu vou falar sobre diversos aparelhos de eletroterapia. Gente, eu vou dar um aulão ao vivo, gratuito, para vocês conhecerem sobre diversos equipamentos, sobre os parâmetros, tá? Para vocês poderem, então, desenvolver os próprios protocolos, programar os equipamentos, de uma forma mais personalizada, avaliando cada disfunção estética, tá? Então, essas lives que eu tô fazendo agora aqui é um pré-aquecimento para poder participar do aulão, tá? Onde eu vou dar aí várias informações já, né? Trazendo alguns conteúdos para que vocês estejam melhor preparados para assistir o nosso aulão do dia 2 de fevereiro, que vai ser na quinta-feira, tá? E para quem que é este evento, Kátia? É para você que tem dificuldade de trabalhar com o aparelho, porque, né, às vezes encontra dificuldade em mexer nos aparelhos, porque é muita tecnologia, né? Não consegue entender ao certo para que tantos parâmetros. E também para quem ainda está refém, só usa aqueles protocolos prontos porque ainda não sabe programar os aparelhos, né? E não consegue desenvolver um protocolo personalizado. Ou ainda para quem tem vários tipos de aparelhos e não consegue associar, né, diversos tipos de aparelhos ainda. E também para as pessoas que estão estudando ou acabaram de se formar e aí estão querendo ingressar no mercado de trabalho, né? E precisa fazer uma atualização sobre os diversos tipos de aparelhos que tem no mercado, né? E poder se destacar aí da concorrência, né? Para poder então ganhar a vaga aí no mercado de trabalho, tá? Então, não percam este evento. Esse evento vai ser totalmente online e gratuito, só que para poder participar tem que fazer uma inscrição, porque ele vai ser para um grupo fechado, vai ser uma transmissão ao vivo pelo YouTube, tá? Então, vocês vão ter que clicar no link que tá lá na minha bio, tá? Então, lá na bio do Instagram aqui, vocês vão lá, clicam, façam inscrição. Aí, uma segunda parte ali, ele vai pedir para você participar do meu grupo exclusivo no WhatsApp, porque aí vocês têm que entrar nesse grupo, tá? Porque vai ser por lá que eu vou enviar o link para participar dessa aula, desse evento aí da quinta-feira, tá bom? Então, terminando esta live, já clica lá no link da minha bio e façam a inscrição, tá bom? Bem, e aí, já compartilharam a live de hoje aqui também? Então, ó, clica nesse aviãozinho aí e manda para as amigas, tá? Gente, hoje vai ser a segunda live dessa série, né, de aquecimento, tá? Então, nós vamos ter mais 2 encontros semana que vem, na segunda-feira, dia 30, e na quarta-feira, dia 1º, também, às 20h23, horário de Brasília, tá? Então, a gente tem ainda mais 2 lives de aquecimento. E nas próximas lives também vou trazer sobre assuntos relacionados à eletroterapia. Então, não perca nenhuma dessas lives, tá? Ah, e já aproveita e curte, né? Se inscreve lá no meu canal do YouTube, tá? Porque de repente quem perdeu as anteriores, dá para assistir por lá também, tá? Ficou gravado e tá lá no meu canal do YouTube. Procurem como Kátia Takahashi, tá? Então podem lá assistir por lá dá para acelerar, tá? E dá para ficar por mais tempo lá para poder assistir. Bem, então qual é o tema de hoje, Kátia? Então, hoje nós vamos falar sobre como tratar a acne com recursos eletroterápicos, né? Então, a acne ela é muito comum, né? Todo mundo já passou por um momento ali que tem acne ou recebe, né, diariamente aí clientes que têm
a acne, seja inflamatória ou não inflamatória, tá? Mas como eu comentei anteriormente, antes de iniciar qualquer tratamento estético, eu preciso entender uns 5 pilares, né? Lembra? Fazer uma avaliação bem detalhada do meu cliente, conhecer sobre as disfunções estéticas, dar orientações adequadas ao meu paciente, conhecer o que os aparelhos de estética fazem e elaborar uma programação personalizada no equipamento, tá? Se a gente alinhar esses 5 itens de uma forma adequada, vocês vão potencializar o resultado de vocês. Então, gente, hoje eu vou mostrar sobre a importância de conhecer as causas das disfunções estéticas e desta forma conseguir elencar, desenvolver um tratamento adequado de acordo com cada paciente, tá? E então eu vou dar como exemplo a acne, tá? Então hoje o nosso assunto é sobre a acne, mas desenvolvendo isso, como, né, desenvolver o protocolo, entendendo como se forma a disfunção estética, tá? Então vamos lembrar um pouquinho, né? Como que é a acne, como que ela se forma? Ela é muito conhecida, mas muitas vezes, né, a gente não estuda muito a fundo em relação às causas dela. No dia a dia, né, a gente tem muito que falar sobre, quando a gente fala sobre acne, às vezes a gente, né, fala assim sobre espinhas, ou então os cravinhos, tá? Então, quando a gente tem uma acne inflamatória, tá? Então, é quando tem aquelas espinhas, né, aqueles lesões pustulentas. E quando a gente fala mais dos cravos, né, quando tem aqueles comedõezinhos pretos, os pontinhos brancos, tá? Então, a gente vai falar exatamente disso hoje. Bem, a acne, ela é considerada uma dermatose crônica, ou seja, uma disfunção que acomete o folículo piloso, podendo apresentar uma inflamação ou não. E ela surge devido a várias condições, ou seja, vários fatores, tá? Então, ela é considerada multifatorial, tem várias causas, e ela pode ter uma influência genética, pode surgir também por problemas hormonais, por estresse, também pelo síndrome de ovário policístico, tá? Entre outros fatores. Então, são várias causas que podem ocasionar a acne. E elas podem também ser agravadas devido a uma má alimentação, por exemplo, muito à base de leite, e isso deixa o corpo muito inflamado, açúcar, frituras, embutidos, né? Alimentos muito industrializados, condimentados, e também devido à falta de higiene diária também em relação à pele. Tá? Então, os cuidados diários, a falta, né, de cuidados diários com a pele podem agravar. Assim como o uso de medicamentos ou até mesmo de drogas, ou quem tem um ciclo menstrual muito desregular, ou, né, normalmente quando a gente se aproxima do ciclo menstrual, onde tem ali uma disfunção hormonal, né, muito grande, também acaba surgindo uma acne, né? Quem ali não surge uma acnezinha aqui ou ali, né, próximo ali do período menstrual. Também pode ser agravado através da exposição a fatores ambientais, como uma poluição, né, devido ao ambiente, às vezes está numa região muito quente, ou ainda contato com objetos, né, ou ambiente cheio de óleo, por exemplo. Como, por exemplo, quem usa muito boné, né, os meninos que usam muito boné e aí usa aquele boné por muito tempo, então nessa região, devido à fricção, abafamento, a produção do óleo ali, acaba piorando, agravando o óleo. As meninas que ficam ali, ó, com o cabelo, muitas vezes ali, né, passando pelo rosto também, né, pode ter esse contato excessivo e acaba acumulando, né, mais oleosidade naquela região devido ao atrito. Ou mecânico que trabalha ali com muita graxa e fica passando, né, o rosto, a mão suja ali no rosto. Então, isso tudo são fatores agravantes para quem já tem uma predisposição até a acne, tá? Então, avaliando tudo isso, tá? A gente tem que entender que existem 4 processos que estão envolvidos na formação da acne, tá? Então, o primeiro deles é o excesso na produção de sebo pela glândula sebácea.
O segundo é a hiperqueratinização do folículo piloso. O terceiro é a proliferação da bactéria, tá? Colonização de bactérias. E o quarto é a presença, então, de mediadores inflamatórios devido, então, a vários fatores envolvidos aí da bactéria. Então, entendendo esses 4 processos, eu vou elencando, então, eu vou escolhendo como tratar essa acne. E que recurso nós podemos utilizar para controlar esses 4 processos? Então, a partir de agora, eu vou falar um pouquinho, eu vou comentar um pouquinho sobre esses 4 processos e o que a gente, então, pode estar associando para cada um deles, tá? Boa noite, Elizabeth, tudo bem? Entrando aqui. Então, vamos acompanhar, tá? Então, como que eu posso, então, trabalhar esses 4 processos aí, tá? Bem, a produção excessiva do sebo, geralmente, né, é devido à hipertrofia, uma produção, né, excessiva ali da glândula sebácea, uma atividade mais intensa. E geralmente ela está devido a uma influência dos hormônios androgênicos, como a testosterona, tá? Então, geralmente em cada glândula sebácea existe uma enzima chamada 5-alfa redutase que vai converter essa testosterona em dihidrotestosterona. E ela é 3 vezes mais potente do que a testosterona. E isso acaba ativando muito a glândula sebácea, tá? Então, por isso que nos homens, né, quando a acne, quando o homem tem acne, ela é mais severa. É uma inflamação mais intensa, justamente pela questão, né, da presença ali da testosterona. Então, ele ativa muito mais a produção sebácea nos homens, tá? Mas nas mulheres também tem, tá? Só que nas mulheres, elas podem ser, né? Elas são um pouco mais, vamos dizer assim, não tão severas, mas elas podem demorar mais, elas são a mais a longo prazo. Tanto é que ela pode persistir até a fase adulta ainda. Então, a acne, ela é muito comum na adolescência, devido ao desenvolvimento, ao crescimento, e com isso tem muita produção hormonal, né? Mas na mulher ela pode ir ainda até uma fase assim adulta, que a gente chama até de acne adulta, devido justamente a essa questão da oscilação hormonal, tá? Então, a gente tem que vai ter essa produção excessiva do sebo, tá? Como um dos fatores. E se associar essa produção sebácea a uma hiperqueratinização na saída do folículo piloso, ou seja, um excesso de queratina ali em volta da saída do folículo piloso, impedindo, na verdade, a saída desse sebo. Ou seja, eu acabo tendo uma obstrução ali da saída, impedindo a saída desse sebo, e aí eu vou ter um acúmulo, ou seja, um aprisionamento desse sebo, tá? E como nós temos naturalmente no nosso organismo, né, uma colonização, a presença de bactérias, tá, que faz parte já da nossa microbiota, e nesse caso da acne, a bactéria que está envolvida é a Cutibacterium acne, tá? Opa, peraí, né, a bactéria que forma a acne não é a Propionibacteria acne, Kátia, né? Como assim, né? Ou a famosa P. acnes. Não sei se vocês que estão aqui já ouviram falar que hoje a acne na verdade, assim, é a mesma bactéria, mas ela teve uma reclassificação e hoje a bactéria que promove, né, que causa a acne é chamada de Cutibacterium acnes ou C. acnes. Alguém aqui já ouviu falar que teve essa mudança no nome? Comenta aí. E deixa eu falar um oi para Marina, que ela tá falando de Portugal. Ô Marina, saudades de você. Por isso que não aparece mais na loja, né? Faz tempo que ela já tá lá em Portugal. Saudades. Quando vier aqui para o Brasil, venha nos visitar, tá? Gente, que ótimo. Ó, nossa live internacional, gente. Que maravilha. Que bom que você está por aqui. Continuando, então a bactéria agora da acne, né? Então ela teve uma reclassificação e hoje
ela é chamada de Cutibacterium acnes ou C. acne, tá? Então, ele teve essa reclassificação para poder separar ela de outros tipos de bactéria da linha Propionibacterium, tá? Então, virou um gênero, a Propionibacterium, e então a Cutibacterium ficou fazendo parte dela, tá? Então, devido a essa reclassificação. Mas também a gente ainda vai ouvir muito por aí, né, falando de P. acne ainda, tá bom? Mas, enfim. Essa bactéria, ela é largamente encontrada na nossa microbiota na pele. A gente sabe que a gente tem ali, né, presença de várias bactérias na nossa pele, tá? E essas bactérias, né, elas se alimentam do sebo secretado pela glândula sebácea. E aí, então, eu tenho o aumento da produção do sebo ali no folículo piloso, aí eu tenho aquele tamponamento, né, devido à hiperqueratinização, então aquele sebo ele fica aprisionado e aí isso vai virar um ambiente propício para a proliferação da bactéria, né? Então eu vou ter um aumento aí na produção de bactérias e com isso eu vou acabar lesionando, né, o epitélio, a parede ali do folículo, né? E isso vai fazer com que haja então uma inflamação. E acaba gerando ali um processo inflamatório, acaba gerando então a acne inflamatória com a formação das pápulas, das pústulas, tá? E entendido tudo isso agora, então nós vamos buscar tratamentos onde eles vão atuar sobre esses 4 processos, tá? Um beijo, Marina, pode deixar, eu mando sim um beijo pra Elo e todo mundo lá, tá? Beijo pra você também. Bem, então vamos lá, vamos buscar recursos que vão controlar o excesso na produção de sebo, que dentro da eletroterapia, né, vamos pensar, como eu comentei, hoje nós vamos tentar elencar, né, recursos eletroterápicos para a gente poder tratar a acne. Então, não que não tenha outros recursos, eu vou citar também, né, que a gente tem a linha dos cosméticos e tal, mas vamos ver o que a gente tem de recursos na eletroterapia, tá? Então, se eu tenho um excesso na produção de sebo, um dos recursos que nós temos dentro da eletroterapia é o desencruste, que ele ajuda na remoção do sebo. Então, ele pode ser associado, né, o desencruste a até mesmo outros tipos de recursos cosméticos, tá? Então, com ativos, por exemplo, adstringentes, até mesmo que tenham uma ação, né, bactericida para estar associando aí. Mas o recurso do desencruste, ele só pode ser utilizado se a acne ainda não estiver inflamada, tá? Se tiver inflamado, nós então vamos usar somente os recursos cosméticos para fazer esse controle da oleosidade, tá? E para diminuir a hiperqueratinização, o que nós temos então de recursos? Nós temos os peelings mecânicos, né? Os peelings mecânicos como peeling ultrassônico, o peeling de diamante, o peeling de cristal, mas esses recursos também só vou poder utilizar quando ainda não está inflamado, tá? Então, a gente vai afinar ali o extrato córneo, né, para poder ter a saída ali daquela produção do sebo, tá? Então, e se estiver inflamado, Kátia? Nós vamos buscar os recursos dos peelings químicos, por exemplo. Tá? Então, a gente tem o mandélico, o glicólico, o salicílico, que são esfoliantes. Então, eles vão afinar a camada córnea. E aí, nós podemos associar e entrar aí com recursos bactericidas para controlar a proliferação dessas bactérias. E quem que a gente tem que tem efeito bactericida? Nós temos, né, um bem famoso, a alta frequência, tá? Temos também o LED azul. Então, gente, se eu entrar com um ou os dois recursos para ter esse efeito bactericida e associando ali aos demais, então a gente vai controlar esse excesso de bactéria. E aí, com isso, nós vamos entrar agora com recurso para controlar também o processo inflamatório. E dentro desses recursos, a alta frequência ela também ajuda no controle inflamatório. A gente tem o LED e o laser vermelho, que também vai fazer isso, e a microcorrentes. Muita gente esquece da microcorrentes e tem esse recurso já na clínica de estética, tá? Mas não se atenta que pode utilizar a microcorrentes para o tratamento da acne, tá? Então, esses são ótimas opções
para fazer o controle do processo inflamatório. Dentro desses recursos aí, devemos também escolher, né, aqueles recursos ou associar aos cosméticos que tenham um controle ali da produção do sebo, que vão controlar também, né, a proliferação da bactéria, ter ação esfoliante. Então, tem que ter uma combinação também da eletroterapia e também dos cosméticos, tá? Então, vejam só, se eu tenho uma acne que é não inflamatória, nós podemos associar, né? Então, vamos pensar como que a gente pode montar aí um tratamento, tá? Primeiro, né, a gente vai fazer o dia da avaliação. Lembra que eu comentei na live passada? Nós vamos montar um dia de avaliação, vai analisar, vai ver como que é o perfil desse paciente, se ele fez, né, algum tipo de tratamento recentemente, se está tomando algum medicamento, tentar investigar qual é a causa desta acne, tá? Então, a gente vai fazer uma avaliação para tentar direcionar, para ver se a acne ela não está sendo agravada ali por algum medicamento, né? Uso de anticoncepcional, por exemplo, também, alguma má alimentação, né? E hábitos do dia a dia também, tá? Então, vai fazer uma investigação e vai ali montar um programa de tratamento, tá? Onde geralmente a gente inicia com uma limpeza de pele, tá? Mas olha só, por que eu falei geralmente? Se essa acne ela estiver muito inflamada, né, muitas vezes a gente não vai poder começar ali com uma limpeza de pele, tá? A gente vai ter que entrar com algum tratamento já para controlar a inflamação. Mas vamos supor ali que essa acne ela não inflamatória ou ela tem um pouco de inflamação, mas dá para começar com uma limpeza de pele. Então, vai fazer a extração daqueles comedões, daquelas pústulas que já estão, né, que podem ser drenadas, estão um pouco mais inflamadas. Então, faz esse tratamento da limpeza de pele primeiro, tá? Feito isso, aí vocês vão elaborar agora um tratamento para o controle desta acne. Então, vocês vão fazer, né, sessões que podem ser semanais, né, uma vez na semana ou dependendo até 2 vezes na semana, onde o teu cliente vai vir aí e aí a gente vai elencar, vamos montar então agora junto comigo o que vocês podem fazer nessas sessões, tá? Então vamos lá, vamos pensar. Como eu falei, vamos pôr primeiro, né, como se fosse uma acne não inflamatória. Então, primeira coisa, né, vamos fazer uma esfoliação, vamos, né, diminuir a hiperqueratinização dessa pele. Então, vocês podem estar fazendo ali, né, um peeling mecânico com ultrassônico, ou diamante, ou peeling de cristal, tá? Então, escolha um desses recursos e vai lá e faz essa esfoliação, né, remove aquelas células mortas para diminuir, então, essa hiperqueratinização que está tamponando o folículo piloso. Depois disso, a gente pode entrar aí com recurso para controlar a oleosidade. Então, a gente pode fazer em seguida um desencruste, por exemplo, tá? Porque essa pele não está inflamada, tá? Nós estamos analisando sem inflamação. Então, faz um desencruste. Após o desencruste, né, feito todo esse procedimento, que a gente já teve, então, uma diminuição da oleosidade, nós podemos entrar aí com uma alta frequência, porque ela tem ali um efeito que vai diminuir, né, aliás, ela vai ter o efeito bactericida, tá? Ela vai também dar um aumento na circulação, vai dar uma nutrida nesse tecido, tá? E para evitar que, né, surja aí um processo inflamatório, tá? Então, interessante entrar com alta frequência. E depois, vamos lá aos recursos cosméticos. Entre aí com uma máscara, tá? Uma máscara que tem uma ação adstringente, que vai controlar a oleosidade, tá? Um bem comum que muita gente usa, né, é a argila. Então, argila verde poderia ser uma máscara à base disso, mas também poderia ser aí, né, com extrato de chá verde, né? Então, tem vários recursos, tem vários cosméticos hoje que vocês podem estar associando, tá? Então, faça o uso também, essa associação com os cosméticos, e aí vocês podem finalizar com um sérum também de tratamento, ok? E
se a gente tiver, se a gente não, né? E se o paciente tiver uma acne inflamatória? Então, vamos ter que controlar essa inflamação primeiro. Então, se ele tá com uma pele inflamada, como eu comentei, então eu não posso entrar com um peeling mecânico, diamante, cristal, né? Então, como que a gente vai fazer, né, essa diminuição da hiperqueratinização? Com um peeling químico suave, tá? Esse peeling químico, ele pode ser, né, à base de glicólico, mandélico ou o salicílico. Ele é um ótimo recurso aí para acne, tá? Aí, feito né, esse peeling químico, aí a gente vai entrar então agora, né, com um recurso que vai ter uma ação anti-inflamatória, que pode ser então a microcorrentes. Ah, Kátia, eu não tenho microcorrentes. Poderia ser então uma alta frequência, tá? E se eu associar esses dois a um LED azul com efeito bactericida e em seguida com o laser ou LED vermelho? Melhor ainda, né? O laser com o LED com azul com efeito bactericida, o laser vermelho ou LED vermelho com ação anti-inflamatória. E se vocês tiverem um equipamento ainda que tenha o laser infravermelho, melhor ainda. Existem no mercado hoje alguns equipamentos de laser que ele faz essa aplicação já sequencial. Azul, em seguida vem o vermelho, em seguida vem o infravermelho. Kátia, mas por que o infravermelho? Porque o infravermelho, além da ação anti-inflamatória, ele também vai fazer uma redução de edema e muitas pesquisas também mostram que ele inibe a tirosinase, né? Ou seja, ele vai atuar ali na produção da melanina. Então, ele pode minimizar, diminuir a hiperpigmentação pós-inflamatória, ou seja, aquelas manchinhas pós-acne, tá? Então, é interessante associar essas três cores aí, tá? Quando a gente fala, então, no tratamento da acne, é então bem interessante entrar com essas três cores, tá? E aí, então, né, fiz ali o peeling, tá? Entrei com um recurso anti-inflamatório. Eu associaria aqui sempre uma alta frequência, eu não dispenso a alta frequência, né? É um recurso que ele pode ser associado aí a vários tipos de tratamentos, não só a limpeza de pele, tá? E aí a gente entra então de novo com os recursos cosméticos, tá? De preferência aqueles recursos então que vão ter uma ação anti-inflamatória, uma ação bactericida também, ou bacteriostático, tá? Então, como eu comentei, bem interessante o salicílico e também a niacinamida, tá? Então, mas tem vários outros, tá? Estou citando apenas alguns, ok? E tudo isso associado a uma boa orientação home care ao paciente, né? Então, indicar quais são os cosméticos que ele pode utilizar em casa, tá? Então, indique um sabonetinho, tá? Que já tenha uma ação ali adstringente. Indica um secativo, né? Ou um serumzinho para que ele possa usar diariamente para ajudar nesse processo processo inflamatório, para controle ali que tem efeito bactericida, tá? Então, indica em casa, né, dos cosméticos, e não esquecendo do protetor solar, e já indica um protetor solar que seja bem sequinho, né, que não vai dar mais oleosidade para essa pele, e que de preferência já tem vários no mercado também que tenha já algum ativo, já é próprio para acne, tá? Então, tem que usar o protetor solar, tá? E ainda nós temos como recursos nutricosméticos. Gente, é bem interessante fazer uma suplementação com eles, tá? Como, por exemplo, né, o uso de probióticos para fazer a regulação intestinal. Lembra, né? Vários processos de disfunções estéticas vêm do intestino, tá? Então, o funcionamento do intestino ali tem que estar alinhado. Então, a piora da acne também pode ter como causa, né, o intestino. Então, probióticos para ajudar, né, nessa regulação do intestino. O zinco para ele controlar a produção sebácea. Temos o selênio, ômega 3 e os antioxidantes também, tá? E vários ativos aí que podem também ser indicados, tá? Então, fazer ali também uma orientação em relação a alimentação,
tá? Como eu falei na live passada, nós não somos nutricionistas, mas a gente pode orientar, buscar uma alimentação mais saudável, né? Evitando aqueles itens que eu falei lá anteriormente, que é leite, açúcar, fritura, tá? Muitos embutidos que acabam agravando, tá? Eles não podem não ser a causa, mas eles agravam, tá ok? Viu que como quando a gente entende a causa, fica mais fácil de montar um protocolo, né? Pensar ali o que eu posso então estar associando. Então, se eu entender a causa da disfunção estética, eu então começo a pensar ali, eu posso entrar com esse recurso, eu posso entrar com tal recurso, tal aparelho. Mas é claro que eu também preciso entender o que o aparelho faz. Então, é exatamente isso que vai ser os nossos próximos assuntos, né? Nas nossas lives. A gente vai conhecer, então, um pouco mais sobre os equipamentos. É exatamente isso que eu vou estar falando também na nossa live, para vocês conhecerem um pouco mais sobre o que cada equipamento faz, tá? Porque a gente precisa, né, fazer uma boa avaliação, conhecer as disfunções estéticas e também conhecer o que o aparelho faz, para poder trazer, então, o aparelho para fazer aqui o tratamento. Tá? Então, se eu entender que a microcorrentes, né, ela vai ter essa ação anti-inflamatória, redução de edema, ele vai fazer bioestimulação, aumento na circulação. Então, várias ações fisiológicas aí que vão trazer vários benefícios. Então, se eu entender isso, eu vou colocando ali, né, no meu tratamento de diversas formas, tá? Então, é exatamente isso que a gente vai começar a ver nas próximas lives, tá ok? Bem, deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida, se o pessoal tá entrando, tem muita gente entrando agora. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, podem estar enviando aí, se vocês quiserem fazer alguma perguntinha, tá? Bem, então, esse seria então o raciocínio de quando a gente vai fazer um tratamento personalizado, tá bom? A gente tem que avaliar, entender as causas das disfunções estéticas, entender os aparelhos para ver como que eu posso então encaixar para solucionar a causa da disfunção, tá? E aí mais para frente então como programar para fazer programar o aparelho para poder então solucionar cada vamos dizer assim, para promover o efeito fisiológico que eu necessito, ok? Gente, na segunda-feira, tá? A gente vai ter mais uma live no mesmo horário. Na verdade, na segunda e na quarta-feira, nós vamos ter, então, mais uma live. Repete os passos a ser feito? Ok, ó. De forma resumida, tá? Quando a gente fala no tratamento da acne. Primeiro, nós vamos, então, controlar a produção sebácea, tá? Que ele pode ser feito através, por exemplo, do desencruste e de recursos cosméticos. Segundo passo, diminuir a hiperqueratinização da pele, ou seja, né, diminuir aquele extrato córneo, fazer uma esfoliação. Se a acne não estiver inflamada, eu vou entrar com, por exemplo, peeling mecânico, como peeling de diamante, ultrassônico e cristal. Se estiver inflamado, nós vamos entrar com peeling químico, por exemplo, tá? O terceiro passo seria diminuir, controlar a bactéria, tá? A presença da bactéria. Então, a gente vai entrar com recursos como, por exemplo, a alta frequência, que tem um recurso, né, efeito bactericida, o LED azul também, tá? Então, dentro da eletroterapia, esses são os dois mais comuns para ter esse efeito bactericida. E aí, o quarto seria controlar o processo inflamatório, então, caso a acne tenha esta inflamação, que a gente pode entrar com recursos como microcorrentes, o LED ou laser vermelho e o infravermelho e também a alta frequência, tá? Para eles vão ter essa ação anti-inflamatória. Então, associando aqui, né, vários recursos para controlar então esses 4 processos, ok? E associar a um bom uso cosmético, orientação cosmética, home care e também na cabine, orientar também, né, o uso de um nutricosmético e uma boa alimentação, hábitos saudáveis, né, cuidado com a higiene, tá ok? Então, entendendo tudo isso, vocês vão estar montando aí o seu próprio protocolo personalizado de acordo com os recursos que você tem aí na sua clínica, tá ok?
Ajudou esse conteúdo? Fez sentido para vocês? Espero que tenham gostado desse conteúdo, dessa dica de hoje, de como tratar a acne. Aos poucos, né, eu vou continuar trazendo aqui conteúdo para vocês. Então, semana que vem, segunda-feira e quarta-feira, teremos mais uma live. E na quinta-feira, dia 2/2, vai ser o nosso evento Dominando a Eletroterapia, onde eu vou dar um aulão de eletroterapia para vocês. Gente, não percam. Ele é gratuito, vai ser online, só que ele não vai ser aqui pelo YouTube. Pelo Instagram. Ele vai ser pelo YouTube e precisa fazer a inscrição. Para fazer a inscrição, vocês vão lá na minha bio agora, terminando a live, vocês vão lá na bio, tem um link, vocês vão clicar nele e vocês vão fazer a inscrição. Ele vai pedir para você participar do meu grupo exclusivo do WhatsApp e vai ser por lá que eu vou enviar o link, tá? Então, por lá que vocês vão acessar a esse aulão, tá ok? Então, se inscreve, não percam, tá? O evento de quinta-feira da semana que vem. Mas antes disso, a gente ainda tem mais 2 lives, na segunda e na quarta-feira, nesse mesmo horário, 19h23 aqui de Campo Grande, 20h23 de Brasília, tá ok? Só respondendo aqui mais uma perguntinha. Flavinha, no caso assim, eu não indico uma marca, tá, de nutricosmético, mas procura, né, que contenha na composição probiótico, zinco, tá, ômega 3, antioxidantes como vitamina E, vitamina C, tá bom? Então procura mais ou menos esses ingredientes aí, tá bom? Esses ativos, perdão. A Elizabeth, ótimo conteúdo, reforçou que você é muito obrigada. Obrigada pela tua participação, Elizabeth. Obrigada, Flavinha. Obrigada, Graça. Bem, gente, então, acho que não tem mais nenhuma duvidazinha, uma perguntinha. Então, vamos encerrando o conteúdo de hoje. Espero que tenha, então, agregado aí um pouquinho, tá? E aí a gente vai caminhando juntos nessa jornada aí, porque juntos nós vamos mais longe e somos mais fortes, tá? E espero que aos pouquinhos vocês também possam se apaixonar pela eletroterapia, assim como eu sou apaixonada. Gente, é um mundo maravilhoso, tá? Então, gente, até o nosso próximo encontro. Muito obrigada pela participação de hoje. Tenha um ótimo final de semana e brigadão, boa noite. Tchau, pessoal, boa noite.